Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos estudar um pouco os princípios que regem o sistema recursal. Então, vamos pegar aqui. Primeiro deles, princípio do duplo grau de jurisdição, que é o princípio que a gente se depara com ele logo no início do estudo do direito, lá quando a gente estuda o artigo 5º da Constituição, né? A ideia de um duplo grau de jurisdição é, na verdade, que atualmente a gente trabalha como sendo aí um direito até fundamental, um direito humano, né? Um direito que se você pegar aí qualquer tratado internacional de direitos humanos, vocês vão encontrar a previsão do duplo grau de jurisdição. E a gente extrai, na verdade, esse princípio do duplo grau, ele não é um princípio que está expresso em uma regra constitucional, né? A gente não tem ali nenhum, eu até comentei aqui agora, falei do artigo 5º, na verdade, o duplo grau de jurisdição não está expresso no artigo 5º, ele é extraído da Constituição em uma interpretação, vamos colocar assim, sistêmica do texto constitucional, em que você busca do artigo 5º a ideia do princípio da ampla defesa, né, em que a gente tem lá no inciso 55, que a todos os envolvidos em processos judiciais ou administrativos é assegurado contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, se a defesa é ampla, não é? E a gente comentou na primeira aula sobre definição dessa expressão recursos, e que essa definição recursos que tem no artigo 5º, quando trata da ampla defesa, é uma definição que a gente tem que entender sob a perspectiva de uma perspectiva ampla, né? Uma perspectiva em lato sensu, em sentido amplo. E a partir dessa ideia de que a defesa tem que ser ampla e que essa defesa compreende a utilização de meios, de recursos de exercício da ampla defesa, e dentro desses recursos nós temos vários meios de impugnação de decisões judiciais, incluindo os recursos em sentido estrito, a gente já extrai a possibilidade de revisão da decisão. Isso é a ideia de revisão, tá? Mas ainda a princípio só a ideia de uma revisão não automaticamente caracteriza um duplo grau de jurisdição, mas caracteriza que você pode rever, utilizar um sistema recursal. Agora, esse sistema recursal utilizado em duplo grau, a gente pode extrair também de uma análise dos artigos que tratam da estrutura do Poder Judiciário. Tá? A estrutura do Poder Judiciário, a Constituição diz assim, são órgãos do Poder Judiciário. Tá? Então acompanha aqui comigo o raciocínio. São órgãos do Poder Judiciário. A Constituição diz o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais regionais federais, aí tem os outros tribunais superiores, né, do trabalho, eleitoral, militar, aí vem os tribunais regionais eleitorais e os juízes eleitorais, os tribunais regionais federais e os juízes federais, os tribunais de justiça e os juízes de direito. Então, a Constituição, ela estrutura o Poder Judiciário e se refere a tribunais, aos órgãos do Poder Judiciário, sendo que quando ele coloca tribunais regionais federais e desembargadores, tribunais de justiça, tribunais regionais federais e juízes federais, tribunais de justiça e juízes de direito, e ele começa a distribuir competência para esses tribunais, para esses órgãos jurisdicionais, a gente vai se deparar, por exemplo, com o artigo 105, com 102 da Constituição, que diz, compete ao Supremo Tribunal Federal, e aí a gente vê lá, compete originariamente e depois compete em grau de recurso ordinário, em grau de recurso extraordinário, né? Então, quando ele pega e cria um tribunal e atribui uma competência recursal para esse tribunal, e dentro dessa competência recursal ele coloca a competência de rever decisões de outros órgãos jurisdicionais que estão num plano inferior, a gente, interpretando isso e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, junta tudo nessa interpretação sistêmica e a gente extrai o duplo grau de jurisdição, tá?
quando você desce para o 105, você vai encontrar a mesma coisa. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar. Originariamente, depois em recurso ordinário, em recurso especial, tá? E aí você vai identificar dentro dessas competências a competência de rever, em grau de recurso, decisões proferidas por tribunais de justiça, tribunais regionais federais, ou seja, órgãos que estão, de alguma forma, num plano inferior no que diz respeito à análise da jurisdição, ao exercício da jurisdição, ao Superior Tribunal de Justiça. Nos tribunais de justiça, tribunais regionais federais, a gente vai encontrar a competência para julgar as apelações que são interpostas contra decisões de juiz de primeiro grau, né? Então, a gente extrai da Constituição o duplo grau de jurisdição, a gente identifica o duplo grau de jurisdição no Código de Processo Civil, quando percebe o cabimento dos recursos, percebe quem é a autoridade competente para julgar, qual é o juízo aquó, qual é o juízo adquem, né? Então, nem todo princípio vem na forma de uma regra, né? Vem expresso no texto legal ou no texto constitucional. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição é tido atualmente como uma conquista histórica, né? Principalmente dos direitos humanos, e figura esse princípio de modo expresso nos tratados internacionais de direitos humanos, tá? O curioso do princípio do duplo grau de jurisdição é a ideia de que ele não surgiu na história como uma garantia do jurisdicionado. Ele surgiu na história como uma garantia do poder, da autoridade do poder central. Por quê? Porque você tem lá o Império Romano expandindo, e por trás das legiões romanas seguiam os pretores, os juízes que iriam aplicar a lex romana, né? E à medida que o império ia se expandindo, e em alguns momentos foi necessário descentralizar o poder, né? Reconhecer governadores, reconhecer reis, enfim. Nessa descentralização de poder, mas existiam situações em que a lei, a vontade do imperador, ela tinha que ser cumprida em toda a extensão do império. E a forma encontrada pelo imperador, pelo poder central, para ter certeza que a sua autoridade estava sendo cumprida, observada nos limites, na extensão do poder do império, foi a ideia do duplo grau de jurisdição, ou seja, determinadas decisões, elas precisavam ser, após proferidas, submetidas à apreciação do poder central, para que daí elas fossem validadas. É curioso porque até hoje, se a gente pegar o Código de Processo Civil e a gente for falar da figura do reexame necessário, da remessa obrigatória, nada mais é do que esse duplo grau de jurisdição, que alguns autores inclusive chamam de duplo grau de jurisdição obrigatório. Esse duplo grau de jurisdição obrigatório é o duplo grau de jurisdição originário, né? Que é o quê? O poder central querendo ter certeza se aquela decisão que foi proferida de maneira difusa, ela foi uma decisão adequada, né? Então, por isso que a gente vê, acima de um determinado valor, a sentença não tem eficácia, é uma condição de eficácia da sentença. Está sujeito ao duplo grau de jurisdição, está lá no CPC, está sujeito ao duplo grau de jurisdição obrigatório, né? A sentença não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que... E aí tem lá as hipóteses. Então, acima de um determinado valor, peraí, vai dar prejuízo para o Estado, vai dar prejuízo para a União, vamos rever isso no tribunal, ok? Essa é a ideia do duplo grau de jurisdição. Centraliza, né? Essa é a ideia originária. Então, profere a decisão, encaminha para o Poder Central, e aí o Poder Central revê, e aí essa sentença é validada. Está lá na remessa necessária. Mas, fora essa situação, que a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório, hoje, né, diante da dinâmica dos direitos humanos no mundo, dos tratados internacionais, o nosso pilar constitucional de observância da dignidade, de concretização, de implementação da dignidade da pessoa humana, o artigo 8º do CPC que fala na utilização, na concretização pela via da interpretação do CPC da dignidade da pessoa humana, a gente tem essa outra vertente do duplo grau de jurisdição. Mas lembrando, o duplo grau de jurisdição não vem expresso no texto constitucional, mas é um princípio que está no texto constitucional. Nós extraímos esse princípio, está no texto não, que está na Constituição, e nós extraímos esse princípio da Constituição e aplicamos ele em todo o nosso sistema processual, ok?
Taxatividade, o próximo princípio. Taxatividade, também chamado por alguns de tipicidade, né? Primeiro é o seguinte, só é recurso que está previsto em lei. Toda vez que a gente fala em princípio da tipicidade, a gente está falando do quê? Legalidade, princípio da legalidade. Então, eu não posso inventar um recurso inominado, eu não posso pegar e utilizar recursos que já foram extintos pela legislação. Então, por exemplo, eu não posso mais embargar, entrar com embargos infringentes. Não existe mais esse recurso no novo código, tá? Então, se não tem mais esse recurso, eu não posso pegar e entrar com recurso de embargos infringentes. O princípio da taxatividade ou da tipicidade, podemos colocar também como da legalidade, ele vai se manifestar na ideia de que somente são recursos aqueles recursos que estão elencados na legislação. A gente tem aqui, por exemplo, no nosso Código Novo, o artigo 994. Ele estabelece aqui, olha, são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou extraordinário e embargos de divergência, tá? Lá na primeira aula eu comentei mais 2 recursos que não estão aqui no código, porque cada lei específica pode sim estabelecer um recurso, como por exemplo a lei dos juizados especiais, a 9.099, prevê lá um recurso que pode ser interposto um recurso que pode ser interposto contra a sentença, tá? Que não é um recurso de apelação. O Código de Processo Civil fala que da sentença cabe apelação, mas lá na lei dos juizados especiais, o que diz lá? Que da sentença caberá recurso no prazo de 15 dias. É o que a gente chama de recurso inominado. Na lei dos juizados especiais, na lei das execuções fiscais, existe um recurso específico chamado embargos infringentes de alçada, que não tem nada a ver com o extinto recurso de embargos infringentes do CPC de 73. Então, só é recurso aquilo que está previsto em lei como modalidade recursal. Tranquilo? Próximo princípio, singularidade, chamado por alguns autores de princípio da unicidade e chamado por alguns autores de princípio da unirrecorribilidade. O que esse princípio quer dizer? Que para cada decisão só é cabível um recurso. Para cada tipo de vício é cabível apenas um recurso, tá? E aí alguns poderiam dizer, mas vem cá, quando eu tenho uma sentença, eu posso apelar e eu posso embargar de declaração. Na verdade, não, porque quando eu tenho uma sentença, eu posso apelar. Mas se essa sentença tem um vício de omissão, obscuridade ou contradição, como é que eu vou apelar de uma sentença que não está completa? Como é que eu vou apelar de uma sentença contraditória, que a fundamentação contradiz o dispositivo? Como é que eu vou apelar de uma sentença omissa ou de uma sentença obscura? Então, eu primeiro tenho, para aquele tipo de vício, o recurso cabível para sanar aquele vício não é apelação. O recurso cabível para sanar aquele vício é o recurso de embargo de declaração, tá? Uma vez aclarada a decisão, uma vez integrada a decisão, uma vez complementada a decisão, aí eu posso apelar. Outros poderiam dizer assim, mas quando eu tenho um acórdão numa apelação, decisão unânime, tudo certinho e tal, decisão final no âmbito do tribunal, eu posso interpor recurso extraordinário e recurso especial. A mesma ideia. Apesar de ser uma única decisão, mas o recurso, para você questionar a matéria de direito constitucional, só é cabível um recurso, que é o recurso extraordinário. Para você questionar aspectos relacionados com a lei federal, só é cabível um recurso, que é o recurso especial, ok? Então, unicidade, unirrecorribilidade, tá? Ou também singularidade. São as 3 denominações que querem dizer a mesma coisa. Para cada tipo de vício, só existe um recurso destinado a solucionar aquele problema, ok? Fungibilidade recursal é outro princípio muito falado. Na verdade, a fungibilidade recursal, acredito que seja um princípio que com o novo código ele vai perder espaço, porque o princípio da fungibilidade recursal ele era muito utilizado quando a gente tinha primeiro, um cabimento aberto, né, do recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. E aí o que acontece? Algumas decisões do juiz, isso é importante a gente já começar a mencionar agora, as decisões, quando a gente pensa em recurso,
A gente não se preocupa com o nome da decisão, com o nome em iuris. Não me importa se o juiz disse lá, sentença, e o conteúdo da decisão é um conteúdo de decisão interlocutória, o recurso cabível não é apelação, o recurso cabível é agravo de instrumento. Se tiver escrito decisão interlocutória e lá no final disser ante exposto, extinga o processo com base no artigo 485 ou no 487, isso é uma sentença, isso não é uma decisão interlocutória, muito embora lá esteja escrito decisão interlocutória. Então a gente vai se preocupar com o conteúdo, tá? Para saber qual é o recurso cabível. Mas, na época de vigência do CPC 73, o que a gente tinha? A gente tinha lá, qualquer decisão interlocutória é impugnável por agravo de instrumento e a sentença por apelação. A gente tinha decisões que claramente tinham natureza de decisão interlocutória, tá? A redação originária do Código 73, por exemplo, dizia que a decisão que liquidava a sentença era uma sentença. E isso é uma sentença, chamava sentença que liquidara a sentença. Mas o conteúdo dela é de decisão interlocutória. E aí, qual recurso que é cabível? Pô, se é pelo conteúdo, seria o agravo. Se é pelo nome, seria sentença. E nesse caso foi o legislador que deu o nome. E aí a gente ficava na dúvida, né? Em outras situações, por exemplo, eu entro com uma ação em litisconsórcio com uma outra pessoa, o juiz recebe a petição inicial com relação a essa outra pessoa e indefere a petição inicial com relação a mim. E aí segue o processo, manda citar o réu e vai embora o processo. Que decisão é essa? Uma decisão interlocutória, porque o processo continua, não é? Então o conteúdo dela é de decisão interlocutória. Ou é de sentença, porque me tirou do processo, para mim o processo acabou. Qual recurso eu vou usar? Apelação? Agravo de instrumento? Então, são situações complicadas. Ah, não, mas para você é uma sentença, porque para você acabou. Indeferiu, sim, indeferiu, extingue sem resolução do mérito para você. Ah, então quando eu apelar, os autos vão subir? E o processo ficou lá embaixo? Então, ficava uma confusão danada. E aí, para resolver essa confusão, a doutrina começa a sustentar, aí o judiciário, vez ou outra, aplicar o chamado princípio da fungibilidade. Fungibilidade é você aceitar o errado no lugar do certo, né? E para a aplicação desse princípio da fungibilidade, foi desenvolvida uma argumentação no sentido de que você precisaria, primeiro, utilizar o recurso errado dentro do prazo do recurso certo. Então, no código anterior, nós tínhamos o prazo de 10 dias para o agravo de instrumento, 15 dias para apelação. Era caso de interposição de agravo de instrumento, mas eu interpus uma apelação. E aí eu interpus no prazo de 11 dias, no 11º dia. Aí não era aplicável o princípio da fungibilidade. Por quê? O recurso correto só poderia ter sido interposto em até 10 dias. Quando eu interpus no 11º dia, na verdade já teria ocorrido a preclusão temporal do recurso correto. Então isso inviabilizava a utilização, a aplicação do princípio da fungibilidade, tá? Havia até gente que sustentava pior ainda, no sentido de que eu teria que fazer sempre no prazo menor e recolhendo as custas a maior, ainda que a fungibilidade trabalhe com a ideia de aceitar. E eu também não poderia, de aceitar o errado como certo, e eu também não poderia me valer do princípio da fungibilidade diante de um erro grosseiro, tá? Então, diante de um erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade. Só naquelas hipóteses em que realmente existe uma dúvida concreta, como eu acabei de dizer para vocês, né? Uma decisão dessas que é proferida no curso do processo, que você fica na dúvida se é interlocutória ou se é sentença, tá? Mas agora, a gente primeiro tem ali uma uniformização dos prazos, tanto agravo de instrumento quanto apelação, 15 dias. Mas mais importante do que isso, é que o agravo de instrumento ele passa a ser cabível apenas naquelas hipóteses do artigo 1015, né? São hipóteses específicas, e a não ser, claro, naquelas hipóteses previstas em leis também específicas, tá? E quando eu falo do agravo de instrumento, vocês vão reparar que qualquer decisão que não se encaixe aqui, ainda que seja chamada de decisão interlocutória, não vai ser agravável. Então, na verdade, não tem como eu interpor, deveria ser uma apelação e eu interpus agravo. Peraí, o agravo só vai ser conhecido nestas hipóteses do 1015. Então, se você está fora dessas hipóteses do 1015, não há que se falar em agravo,
Então, na dúvida ali, não tem como ser agravo. Então, teria que ser uma apelação, tá? Essa é a ideia da fungibilidade. Mas vamos ver como é que o judiciário vai se portar, se ainda vai haver alguma hipótese em que seja cabível, a gente não tem como prever todas as situações concretas e, eventualmente, ainda sendo cabível a aplicação desse princípio, é lembrar que no erro grosseiro é impossível, não se aceita, o judiciário não aceita e nem a doutrina, a aplicação do princípio da fungibilidade. E também, muito embora contrariando a doutrina diz, olha, a fungibilidade é fungibilidade. Ou você recebe o errado no lugar do certo, já que o erro não é grosseiro, ou a gente não está falando de fungibilidade, está falando de você receber o recurso certo com outro nome, né? Que a fungibilidade, porque se eu digo que tem que ser no prazo do recurso certo, com as custas do recurso certo, com os requisitos do recurso certo, você está dizendo, não, você tem que interpor o recurso certo. E eu vou aceitar de você ter trocado só o nome. Isso, então, não é fungibilidade, para a doutrina, tá? Mas, no judiciário ainda vigorava essa ideia de que seria aceito se não fosse erro grosseiro e desde que fosse no prazo do recurso certo, com as custas do recurso certo. A questão das custas, porque nessa época em que se trabalhava esse entendimento, não tinha sido feito nem a reforma do Código 73 que permitiu a complementação das custas. Então, tanto a falta do preparo quanto a insuficiência do preparo levava à deserção. Aí depois que foi emendado lá o artigo 511 do CPC de 73, o que aconteceu? Na verdade, passou a ser permitida a complementação do preparo. Então, essa questão das custas do recurso adequado já estava fora da discussão acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, tá? Mas, no que diz respeito ao prazo, continuou a mesma coisa. Então é isso, princípio da fungibilidade recursal. Outro princípio, que é bem básico, é o princípio da proibição, da vedação da reformatio impégios, né? Eu recebi a resposta do judiciário, eu recorro pedindo para mudar X. Aí o tribunal, não, eu vou manter X e vou mudar Y. O tribunal não pode, porque é a ideia do ultra petita, do extra petita, não é? O juiz, seja ele apreciando o pedido da ação, seja ele em grau de recurso, o juiz está preso ao que foi pedido, ele não pode ir além. Mas é importante a gente lembrar que eu não estou protegido por esse princípio da negação, da proibição da reformatio impégios no que diz respeito à aplicação de matéria de ordem pública. Lembrem que matéria de ordem pública deve ser afirmada pelo judiciário a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, né? Então, se eu apelo para melhorar minha situação, eu tive uma procedência parcial do pedido, eu apelo para melhorar minha situação. Chega lá, o tribunal reconhece que já havia uma decadência do meu direito, que eu não poderia nem ter sido beneficiado pela sentença, vai anular aquela sentença, na verdade vai reformar aquela sentença para aplicar, afirmar, pronunciar a decadência, tá? E determinar a extinção com resolução do mérito, ok? E eu não posso, se houve um cálculo no erro, um erro no cálculo do prazo decadencial, tudo bem, eu vou poder recorrer, mas se não, eu não tenho que reclamar, porque eu sei que matéria de ordem pública deve ser aplicada de ofício. Tá? É aquela ideia do efeito translativo, lembram disso? Quando eu interponho o recurso, eu estou devolvendo para o judiciário, né, a apreciação das matérias de ordem pública. Se eu tivesse ficado quietinho na minha, o judiciário não ia lá me provocar. Mas a partir do momento que eu coloco na mão dele, ele tem a obrigação de apreciar as matérias de ordem pública. Ok? Penúltimo princípio aqui, dialeticidade. Tem que haver dialética. O princípio da dialeticidade é chamado por alguns autores também como princípio da argumentação ou princípio da fundamentação. Recorrer não é pegar e copiar a petição inicial e trocar o pedido e a primeira página. Recorrer é você pegar a decisão recorrida e contra-argumentar os argumentos, os fundamentos da decisão recorrida. Então, tem que haver uma dialética entre os fundamentos da decisão recorrida e os fundamentos do recurso. Tem que ter um confronto lógico, argumentativo, tá? É muito comum lá no STJ, eu moro em Brasília e em Brasília eu trabalho e quando exercia advocacia isso eu via constantemente no STJ, você tem lá a decisão monocrática proferida pelo relator no âmbito do STJ e é muito comum
advogado interpor o recurso de agravo interno e ele faz o quê? Ele pega a mesma petição do recurso original e reproduz os argumentos, porque ele pensa, como isso vai ter que ser levado para a turma já vai conhecer a minha argumentação. Mas essa argumentação é uma dialética que está sendo exercida contra a decisão proferida lá embaixo. Não é a dialética exercida contra a decisão do ministro relator, que não conheceu do seu recurso ou que negou provimento monocraticamente. Então, para cada decisão, eu interponho um recurso e exerço a dialética com os fundamentos daquela decisão. Tranquilo? Então, o princípio da dialeticidade, ou da argumentação, ou da fundamentação. E, por último, o princípio da voluntariedade. Como o nome já diz, o recurso é um ato de vontade, né? O recurso, existe divergências, tem autores que falam que o recurso é um ônus processual, tem recursos que falam que seria uma faculdade processual, né? Dever não é, dever processual não é. O ônus está ali, não chega a ser um dever, mas está no plano dos encargos, né? Que as partes têm que observar, têm que cumprir. Assim como a contestação é um ônus, eu tenho o ônus da impugnação especificada dos fatos, eu tenho o ônus da prova, esse encargo, ônus, ele se diferencia do dever processual, alguns autores sustentam dessa forma, pelo fato de um dever, quando descumprido, gerar um direito para outra parte. O ônus não. O ônus, quando não observado, ele provoca uma consequência processual, tá? Uma sanção processual. Então, se eu não contestar, eu contesto se eu quiser. Eu não sou obrigado a contestar. Se eu não contestar, eu não vou gerar direito para outra parte. Mas eu posso sofrer a presunção de veracidade em razão da revelia, né? Então tem quem defenda que o recurso é um ônus processual, porque se eu não recorrer, eu vou ter uma sanção. Qual? Uma sanção não, uma consequência processual. Qual? A incidência da coisa julgada e acabou, não posso mais discutir, tá? Mas há quem sustente que é uma faculdade processual, como é, por exemplo, a reconvenção. Se eu não quiser reconvir, eu não vou reconvir, não acontece nada. Mas a ideia é que eu provoco o judiciário e tenho a resposta, está ali a minha sentença. Eu recorro se eu quiser. Pode ser que tudo bem, deixa isso para lá, não me interessa me manter num processo, é desgastante, vai custar mais caro do que o que eu estou buscando. Enfim, eu posso ter vantagens por não recorrer. Eu posso fazer um acordo extrajudicial e nesse acordo ficar consignado que eu não vou recorrer da decisão, tá? Então tudo isso tá dentro do plano da vontade, né? Eu é que tenho, enquanto destinatário de uma decisão que está me causando algum gravame, ou diante da possibilidade de obter um resultado mais favorável, eu é que vou decidir se eu quero ou não quero. Então, eu, Eric, fico mais para o lado da faculdade do que para o lado do ônus, mas vários autores entendem o recurso como um ônus, ok? Mas, de qualquer forma, o recurso não é obrigatório, não é uma obrigação. E aqui, no que diz respeito ao princípio da voluntariedade, a gente opõe a voluntariedade a uma obrigatoriedade. Então, os recursos estão sujeitos a atos de vontade, a manifestações de vontade. Para recorrer, o ato de recorrer tem que ser fruto da vontade, tá? E não de uma obrigatoriedade. Por isso que é errada aquela terminologia que alguns empregavam no passado, chamando remessa necessária ou reexame necessário de recurso obrigatório ou recurso de ofício, ok? Então é isso aí, são esses os princípios básicos, né? Só para elencar aqui no material, esse rol de princípios está aqui para vocês, mas está no material escrito. E nós ainda temos, na teoria geral dos recursos, a gente ainda tem que falar dos requisitos de recorribilidade, né? Que são justamente os requisitos que vão ser aferidos no juízo de admissibilidade, que a gente já falou na aula passada. Então, isso aí é matéria para o nosso próximo encontro. Até lá!